Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso seminário na disciplina de invertebrados celomados com o tema Lulas abissais gigantes. Os integrantes do nosso grupo são Gabriel Custódio, Luana Aparecida, Mariana Teixeira e eu, Paulo Henrique. Dando uma breve introdução sobre o assunto, as lulas abissais gigantes são moluscos da classe cefalópoda que vivem nas profundezas dos oceanos. O gigantismo dessas lulas pode se enquadrar no que nós chamamos de gigantismo abissal, fazendo com que elas se tornem indivíduos consideravelmente maiores do que outros da mesma classe. Isso pode acontecer em decorrência de vários fatores externos, alguns intempéries também, como por exemplo a baixa temperatura que a água vai apresentar nas profundidades maiores, nos mares mais profundos. Não muito diferente de um indivíduo com proporções comuns, as lulas gigantes anatomicamente elas vão seguir as mesmas características dos outros indivíduos da classe, contando com seus 10 tentáculos, sendo 2 deles alongados. Essa característica dos 10 tentáculos sendo responsável por enquadrar elas meio ao que nós chamamos de decápodas, que é uma das suas principais características, que além dessa, também nós podemos considerar a presença da rádula, que vai garantir esses indivíduos meio à classe dos moluscos. Outra coisa importante que nós vamos comentar é que nem todas as lulas que nós vamos abordar no trabalho fazem parte de uma mesma família, embora elas tenham várias características em comum. E outro fato também é que devido aos poucos estudos sobre esses animais antigamente, muitos indivíduos que pertenciam a uma mesma espécie, por exemplo, foram catalogados como sendo espécies diferentes. Esse pouco estudo nós abordamos na questão de que, por se tratarem de animais abissais, era muito difícil fazer a identificação ou às vezes fazer a coleta de dados sobre esses animais pela dificuldade de acesso mesmo. E por esse motivo que hoje são catalogadas em torno de 19 espécies segregadas de lulas abissais gigantes. E algumas pesquisas que nós fizemos também, de alguns especialistas na área, diziam que essas 19 espécies podem ser enxugadas tranquilamente em apenas 3 principais, devido a essa questão que a gente comentou, que muitas eram classificadas sendo de espécies diferentes e por isso criaram essa quantidade de espécies. Agora nós vamos abordar algumas espécies de lulas abissais gigantes, algumas mais conhecidas e identificadas que as outras, abordando principalmente sua incidência e também características anatômicas, além de dados sobre as dimensões desses animais, que é um dos fatores que mais interessa. Com a maior dispersão meio ao nosso planeta, e sendo uma das mais conhecidas, nós temos a lula Archaeopteryx dux, também conhecida como lula gigante. Ela pertence à família Archaeopterygidae e contam com tentáculos que podem atingir até os 10 metros de comprimento. O maior exemplar identificado dessa espécie era uma fêmea de 18 metros de comprimento que chegava a pesar em torno de 250 quilos. Aqui ao lado nós temos o exemplar real dessa lula, que se encontra exposto em um museu de história natural em Washington, nos Estados Unidos. Se tratando da distribuição dessas lulas, acredita-se que elas nadem por oceanos de todo o mundo, sendo constantemente identificadas na Oceania, por exemplo. Como nós podemos ver aqui no mapa, também foram identificados alguns indivíduos no litoral brasileiro. Com relação à anatomia dessas lulas, elas possuem 2 olhos bem desenvolvidos que podem chegar até o tamanho de uma bola de futebol, um bico córneo aproximadamente de 15 centímetros de extensão, ligado a músculos bem desenvolvidos que garantem a esses animais força para estilhaçar até mesmo a carapaça rígida de alguns animais. Além disso, elas apresentam 8 braços e 2 tentáculos de alimentação e um funil. Porém, como vocês já devem imaginar, com proporções acima da média. Seus olhos, com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro,
permitem que as lulas avistem presas bioluminescentes ou predadores no escuro, facilitando assim a sua caça. Uma curiosidade rapidinha com relação à anatomia desses indivíduos é que, diferentemente de todos os outros membros, a sua rádula não vai apresentar proporções tão colossais se comparadas ao tamanho do bico córneo, podendo chegar essa rádula a um tamanho máximo de 10 centímetros de comprimento. Claro que ainda é um tamanho considerável se nós compararmos a outras lulas que não passaram pelo processo de gigantismo abissal. Porém, na questão da comparação com as proporções anatômicas desses animais, esse órgão ele não segue tanto esse padrão de gigantismo. Com relação à sua reprodução, a lula gigante é um animal que vive cerca de 5 anos, aproximadamente 5 vezes a mais que o cefalópodes de proporções comuns. E nessa época, ela irá ter um único ciclo reprodutivo. Os machos dessa espécie, eles não vão utilizar os braços modificados para fazer a condução dos espermatozoides, como na maioria das lulas. Ao invés disso, eles vão apresentar um pacote espermático que vai ser expelido do pênis, que se projeta através do funil, podendo ser tão longo quanto o manto desse animal. E deste modo, ele vai injetar esse pacote diretamente na fêmea. As fêmeas, então, vão liberar milhões de ovos fertilizados minúsculos e transparentes. Porém, a maioria desses ovos, assim que são liberados, eles são arrebatados como alimento por outros animais marinhos. Porém, alguns deles vão sobreviver. Em poucos anos, eles vão se tornar predadores marinhos gigantes, assim como os indivíduos que nós estamos abordando aqui. Por se tratarem de animais gigantes, as lulas com certeza contam com um predador de mesma proporção. O principal predador desses animais, não só da lula gigante, mas de todas as outras que nós vamos citar aqui ao longo do trabalho, são as baleias cachalote, podendo medir até 20 metros de comprimento. Então, como normalmente é apresentado na literatura, vários encontros entre baleias e lulas gigantes são descritos. Porém, se nós fizermos uma análise com relação à predação desses animais, provavelmente essa situação que está sendo descrita seria relacionada ao momento que a lula foi capturada pela baleia e estaria tentando fugir do seu predador, ou lutar contra o seu predador. Aqui ao lado nós temos uma figura muito interessante que nos leva a fazer uma reflexão também. Como esses animais eles foram descobertos? Se eles vivem nas grandes profundidades, têm um período de vida consideravelmente curto. A resposta é que essa descoberta foi feita a partir das baleias cachalote. Por esses animais serem os predadores naturais das lulas gigantes, restos da carapaça da lula foram encontrados no estômago de algumas baleias. E quando esses restos foram coletados, foi identificado, por exemplo, um bico córneo de mais de 10 vezes maior do que o de uma lula comum, fazendo assim com que pesquisadores e alguns analistas afirmassem a existência dessas lulas gigantes. Também essa imagem ao lado mostra algumas evidências encontradas da existência desses animais colossais, que essas são algumas cicatrizes presentes no corpo de algumas baleias que foram feitas pelas ventosas da lula gigante. Essas ventosas podendo chegar até mais de 5 centímetros de diâmetro. Nós vamos passar agora para vocês um vídeo rapidinho, só para vocês poderem ter essa percepção visual e mais real do animal. Uma lula gigante foi devolvida ao mar depois de chamar a atenção de especialistas e curiosos no Japão. O imenso molusco de 4 metros de extensão foi descoberto por pescadores no dia 24 de dezembro no porto da cidade de Toyama, no noroeste do país. Um mergulhador ficou responsável por guiar a lula de volta a águas mais profundas depois de alguns dias. O dono de uma loja de mergulho se surpreendeu com a força do animal e afirmou que teve o braço machucado pelas suas ventosas. O curador de um aquário local visitou o porto e ficou impressionado com o tamanho da criatura misteriosa. A lula colossal, de nome científico Mesonicoteltes hamiltoni, é a maior espécie existente, pertencendo à família Cranchidae. Elas podem medir quase 20 metros
e foi estimado um peso máximo de cerca de meia tonelada para os indivíduos dessa espécie. E aqui nessa imagem, vocês podem ver as proporções literalmente colossais dessa lula. Ela é encontrada no Oceano Antártico e no sul dos oceanos Atlânticos, Pacífico e Índico, estando presentes em sua maioria no hemisfério sul, devido às condições de temperatura da água. As lulas colossais, elas vão apresentar um bico córneo ainda maior do que todas as outras lulas que nós falamos aqui. Nessas lulas há a presença dos fotóforos, que são os órgãos de luz já abordados, em cada um dos globos oculares, utilizados como faróis, dizendo assim, para facilitar a visualização da presa. Além disso, essa espécie ela é equipada com 2 afiados ganchos na ponta de seus tentáculos, que vão agarrar suas vítimas, como vocês podem ver nas imagens ali ao lado. E além disso, uma característica interessante delas é que elas possuem uma incrível capacidade de rotacionar durante o nado, devido às suas nadadeiras gigantescas, que vão movimentar a água com muita força e agilidade, fazendo dessas lulas únicas entre as outras espécies. Porque com esses mecanismos elas vão conseguir girar seu corpo rapidamente para poder pegar uma presa que está fugindo, por exemplo. Tudo que nós podemos concluir com relação à reprodução dessa lula é que ela vai seguir o modelo clássico, dizendo assim, de reprodução dos cefalópodas, com a inserção dos espermatozoides a partir do tentáculo modificado dentro do corpo da fêmea. Agora nós vamos trazer algumas curiosidades para vocês com relação ao tema de lulas abissais gigantes. Como primeira delas, o Kraken. Provavelmente, muitos de vocês, enquanto nós apresentávamos esse trabalho, remeteram rapidamente esses animais ao famoso e conhecido Kraken. Mas o que poucos sabem é que a palavra Kraken ela vem de origem escandinava e significa animal perigoso ou maligno. Tema que se refere às histórias do animal que atacava navios e marinheiros e que foi ouvida durante muitas décadas e muitos séculos. Do mesmo modo que nos contos populares, esses animais eles também estavam e estão presentes em filmes, pinturas e até mesmo na literatura, como uma das mais conhecidas, a obra Moby Dick, de Herman Melville, que descreve essa criatura como, abre aspas, uma vasta massa gelatinosa com estádios de comprimento e longos braços radiando do centro de seu corpo, se contorcendo como um ninho de uma anaconda. Fecha aspas. Haviam também algumas histórias com relação a essa criatura mitológica que descreviam aspectos positivos dela. Alguns pescadores costumavam relacionar períodos de pesca abundante com a presença do Kraken, que eles diziam que quando o Kraken, essa criatura, submergia na superfície, ela trazia com ela vários peixes e fazia assim com que a pesca fosse farta no período, por exemplo. E, curiosamente, mesmo antes de ser criada essa mitologia por trás do animal, já existiam relatos de estudos com relação ao Kraken e a essa criatura na Grécia e na Roma Antiga. Meia culinária, a carne da lula gigante, ela não pode ser consumida extremamente fresca, porque devido às grandes proporções desses animais, o músculo desses indivíduos vai acumular amônia. Característica essa que, por questões de densidade entre a água do mar e a amônia, vai permitir com que esses indivíduos sejam menos densos, podendo fazer esse controle da natação. E, por fim, o maior olho do reino animal. A lula colossal, como a gente já falou, ela vai apresentar o maior olho do reino animal, podendo medir em torno de 30 a 35 centímetros de diâmetro, com grandes pupilas que são essenciais para poder enxergar na escuridão das profundezas, porque deste modo eles vão poder absorver o máximo possível de fótons que vão estar na água naquela região. Curiosidade essa que acabou levando a gente a colocar essa imagem incrível do olho da lula gigante como sendo a capa do nosso trabalho. E aqui nós encerramos nosso trabalho, nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado e essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado.